Uma coisa que as pessoas precisam entender é que não existe imposto nos outros. Você vai pagar alguma coisa, seja um valor financeiro ou alguma coisa que você deixou de ganhar. Porque isso foi parte do debate presidencial, né? Ah, não, tem muitos impostos nos pobres, os impostos de consumo nos pobres são muito altos, e os ricos pagam menos da renda deles, de todo o ganho deles do que os pobres, e daí a gente precisa colocar mais imposto nos ricos, sabe? A gente precisa colocar imposto nos outros. Ah, não se paga imposto em dividendos, e daí os pobres pagam imposto, então tem que pagar imposto nos outros. Então os outros vão pagar e eu não vou pagar, então eu vou ficar melhor e eles vão ficar piores porque isso, tal, e daí porque eu pago menos e os outros pagam mais, tá legal, eu me ferrei menos. Errado. Porque aí, o que acontece é que você tem que sacar uma coisa que o Frederic Bastiat chamou de o que você vê e o que você não vê, o que se vê e o que não se vê. Porque para pensar o seguinte, o governo vai lá e taxa, cobra impostos, né, rouba a galera toda, para fazer uma ponte. Aí ele vai lá e faz a ponte. Você tá vendo a ponte você tá vendo. Ó, aí eu vou aqui de um lado do rio pro outro. Ó que bonitinho. O que você não tá vendo é todos os empregos que foram perdidos, toda a inovação, todo o investimento que foi perdido, todo o sofrimento que as pessoas tiveram que pagar imposto, que de repente elas não conseguiriam pagar, e o governo foi lá e tacou na cabeça delas, etc. Você não sabe o que você deixou de ganhar. Você não sabe aquilo que você poderia ter vindo a acontecer, aquela inovação, aquele investimento, aquela coisa, mas que não tem como ver. O que você vê é o gasto governamental. E o que você deixou de ganhar pode ser muito maior do que o que você pagou, inclusive se você pagar nada, ou se você até recebe dinheiro do Estado, pode ser que o que você está deixando de ganhar é muito maior do que o que você está recebendo. Então, só porque você paga uma alíquota de impostos muito menor que os outros, ou zero, ou até negativo, digamos, você é um funcionário público, ou seja, você recebe dinheiro do Estado, você não paga imposto, você recebe imposto, só porque você está recebendo, não quer dizer que o que você está recebendo é maior do que o que você está deixando de ganhar. É uma coisa um pouco estranha de entender, mas uma vez que você saca isso, você começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente e pensar, pera, tem um monte de valores aqui que são intangíveis, que são os perdidos, que eu não sei o quanto eles são. E se você fizer uma conta meio de guardanapo assim, dá a puta de uma grana, cara. Quer ver? Vamos fazer um exemplo assim. É fácil visualizar isso quando a gente joga no extremo, ok? Digamos que a gente passa um imposto nos ricos de 95%, ok? Quem ganha mais de 5 mil reais por mês, até porque só pra avisar, se você ganha mais de 5 mil reais por mês no Brasil, você é rico pra caramba, tá? Só pra avisar. Porque tem gente que não saca isso, que o salário médio no Brasil é tipo 2.100 reais. Aí o maluco acha que ganha 6 mil reais e acha que não, é pobre. Então, não. Mas, enfim. Mas digamos, a gente vai lá e passa um imposto de 98,3 e um tapa na cara por cento em qualquer rico. Tá. Aí o que acontece? Bom, esses ricos vão embora do país. Aí um trouxa fica, digamos, que ele fala assim, sei lá, ele resolve ficar. Então ele tá pagando. Tá. Mas e todos os empregos e empresas e inovações e blá 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 que poderiam ter sido feitos por essas pessoas que foram embora do país? Quanto desenvolvimento econômico, riqueza, saúde, educação, satisfação, felicidade, sei lá, produção cultural eles teriam produzido se eles tivessem ficado no país? Ah, não sei. Então, esse valor é maior ou menor do que o que a gente arrecadou de impostos? Ou o que essas pessoas estão recebendo do imposto desse único cara que ficou? Não sei, mas corre risco desse imposto, desse valor intangível, desse eu não sei, ser muito maior do que o valor que a gente arrecadou de imposto e pagou para as outras pessoas. Bom, então a gente colocou um imposto nos outros, né? Digamos que quem tá recebendo não pagou nada. Sei lá, a gente criou um imposto assim que é 98% nos ricos e 0% nos pobres. Mas os pobres saíram perdendo também. Mas eles estão pagando alguma coisa, um valor financeiro? Não. Mas o que eles perderam no que você não vê, no que você deixou de ganhar, foi enorme. Então, só porque você passou um imposto nos outros, não quer dizer que você não pagou também. Não quer dizer, inclusive, que você não vai pagar um preço muito mais alto do que eles. Porque, digamos, você vai lá, isso é mais fácil de visualizar em ricos, mas vale para qualquer outra coisa também. Digamos que você passa imposto nos ricos lá, aí os caras falam, tá bom, então eu não vou pagar, eu tô aqui dando a minha declaração de saída definitiva para a Receita Federal. Tchau. Seus idiotas, o que vocês estão fazendo? Olha as ideias, né? Eu vou embora, então eu vou para outro país, certo? Eu vou ter uma qualidade de vida fantástica lá, então eu não vou ser afetado por essa imbecilidade que vocês fizeram. Então o dano a mim é, eu fiz uma viagem com a minha família, né? E você
se ferrou, cara. Parabéns. Quem foi afetado mais? Você. Não, mas quem que pagava? Eu. Mas quem que perdeu? Você. Entendeu a lógica, cara? Não existe imposto nos outros. Você vai pagar alguma coisa, seja num valor financeiro ou num valor do perdido, daquilo que você poderia ganhar, mas não ganhou. Como que é o valor financeiro nesse caso? Bom, digamos, você passa o imposto no rico alto pra caramba, aí os ricos vão embora, aí a arrecadação tributária do país cai, e aí, digamos, ou você tem que subir imposto nos pobres para contrabalancear isso, ou ele vai lá e corta gastos, que deveria fazer isso mesmo, e você perde em serviço, ou seja, você deixou de ganhar alguma coisa que o governo tá te dando pago com o dinheiro dos outros. Então você saiu perdendo. Então agora ou você vai pagar mais imposto, ou agora você vai ter que pagar por um serviço que antes o governo te dava pago pelo dinheiro que ele roubou dos outros. Então você vai pagar alguma coisa. Parabéns, mesmo que a sua alíquota seja zero. Mas aí você pode falar, mas Rafael, então você tá dizendo que não é pra taxar rico, não pode taxar rico. Não, eu tô dizendo que você não pode taxar ninguém porque imposto é roubo, você não tem como eticamente defender imposto. Agora, eu tô exemplificando com rico, mas vamos exemplificar o contrário. Vamos dar um exemplo com pobre. Inclusive, a gente pode até fazer o argumento. Olha o argumento troll que você pode fazer. E eu suspeito que você conseguiria, fazendo aqueles estudos estatísticos que não prova porcaria nenhuma, você conseguiria até fazer um argumento, fazer um gráfico bonitinho que poderia ser a favor disso e enganar uma galera. Você poderia falar, na verdade, a gente deveria taxar quem não pode sair do Brasil. Porque se a gente taxar quem pode, você acaba perdendo. Mas você taxa então quem é os trouxas que ficaram. E aí, para os ricos, você vira um paraíso fiscal. Aí vai vir uma porrada de gente e vai ter um desenvolvimento econômico. A gente calcula aqui, aproxima, tira a primeira derivada, pá, tudo bonitinho. Vai ter uma expansão do PIB, você joga todos aqueles gráficos bonitos e fala, não, é melhor então taxar os pobres porque eles saem ganhando mais dinheiro. Eu não tô fazendo esse argumento seriamente. Mas perigo que se você cozinhar as contas do jeito certinho, você consegue provar esse tipo de porcaria. Mas enfim, o ponto é, você pode fazer o argumento contrário. Digamos, aí a gente faz o imposto, não que eu estou defendendo esse argumento, ok? Vamos fazer o que seria a refutação que eu faria a ele se alguém fizesse esse argumento seriamente. Porque pode ser que alguém até já fez isso, né? Porque tem um jumento pra todo lado. Mas enfim, digamos, a gente passa o imposto só nos pobres. Pobre agora vai pagar 60% de imposto e rico paga nada, certo? É. O apocalipse segundo o pessoal, tá bom. Então o que vai acontecer? O que acontece é que agora você acabou de basicamente destruir a criação de riqueza. Então você não tem quem poderia consumir, você tá destruindo toda a riqueza dos caras, os caras não, você tá matando toda a renda deles, não estou conseguindo economizar, não vou conseguir investir, não vou conseguir fazer nada. Então, como é que você vai ter capital para investir? Porque parte das, mesmo que você pense assim, os mais pobres, né, você pense, sei lá, os 90% mais pobres de uma economia ainda são uma boa força investidora ali, especialmente quando você não tem um banco central distorcendo isso por 30 anos, criando um puta do efeito Cantillon, que nem você tem dos Estados Unidos desde que você saiu do padrão ouro, mas isso é outra discussão, que dá um livro, inclusive, mas eles são uma parte importante, aí você vai lá e destrói o patrimônio deles, destrói toda a capacidade de consumo deles, e daí eu te pergunto, os ricos vão vender pra quem? Porque pode ser que você estoure a economia tanto que você ainda tenha um 10% mais rico, porque você sempre vai ter um 10% mais rico. Você sempre vai existir. Só que, se você não taxasse eles e, digamos, distribuísse diferente ou blá blá blá, você teria mais capacidade de consumo, então os ricos seriam ainda mais ricos, por mais que eles pagassem um pouco mais de imposto. Tá entendendo a ideia? E o curioso é que isso vale também entre países, porque por mais que a carga tributária aqui no Brasil não mude, nós vamos empobrecer sim, caso qualquer outro país suba os seus gastos, suba os seus impostos. E é mais correto você dizer gastos do que impostos, porque o peso real do governo é quanto ele gasta. E para isso é o que eu fiz a crítica ao Trump por ele ter feito o corte de impostos sem ter feito um corte de gastos. Porque daí o que acontece é que o governo pode se financiar de 3 formas. Cobrando imposto, imprimindo moeda ou tirando dívida, certo? Como no caso eles não fazem mais impressão reta de moeda, né, imprimir notinhas e tudo mais, fazem outras coisas, o que ele pode fazer é tirar dívida. Então ele está tirando dinheiro dos investidores, então você está reduzindo a quantidade de dinheiro livre que está circulando na economia e aumentando o desperdício estatal. Tá, mas esse seria o mais correto. Mas vamos ficar só em impostos para não desviar muito do aspecto aqui do vídeo. Se outro país, digamos, sei lá, a Rússia sobe impostos, o que acontece? O que acontece é que russos vão empobrecer. Por quê? Porque o governo sempre aloca mal dinheiro. Por quê? Porque você não quis pagar. Ok? Por que você comprou alguma coisa? Porque você quis. Ok? É uma troca voluntária. Então, se você tem uma economia 100% sem imposto, é uma economia livre, né? Ou civilizada, você poderia dizer, a economia, o mercado vai se adaptar ao que as pessoas querem. Só que você não quer pagar imposto. Por isso que ele chama imposto. Por isso que tem multa, prisão, sabe? Morte, caso você não pague, entendeu? Então o que acontece? Toda vez que o governo pega um dinheiro, ele tá pegando um dinheiro que você não queria gastar com ele, você queria gastar com outra coisa. Então você vai estar menos satisfeito do que antes.
Então o governo vai gastar isso em alguma coisa que você não queria, porque se você quisesse, você teria pago. Ou sei lá, ele teria feito marketing, etc. Você teria comprado, né? O fato que é coercitivo mostra que é um desperdício. Então a quantidade de dinheiro desperdiçado, de riqueza destruída, no caso aqui do exemplo, na Rússia, aumentaria. Então a pobreza aumentaria lá, ou a riqueza cresceria mais devagar, enfim. Você teria uma destruição de riqueza lá. E como os russos negociam com outros países e a gente eventualmente negocia com outros países, que são os mesmos, a gente vai empobrecer. Então isso não precisa nem estar ligado diretamente assim, mas isso só vai afetar quem importa ou exporta da Rússia. Mas não necessariamente. Pode ser que daí uma área da Rússia fica mais pobre e eles compravam coisas da Alemanha e a Alemanha importava, sei lá, soja brasileira, não sei, e daí os produtores de soja brasileira empobrecem com relação a isso. Então, por mais que outro país suba imposto, você vai se ferrar também, cara. Sempre que impostos sobem, alguém vai pagar, por mais que seja nos outros, seja nos pobres, nos ricos, nos empresários, sei lá, em outro país, tanto faz, você vai se ferrar. Todo imposto destrói riqueza e isso é definição de um imposto, como eu expliquei antes. Por quê? Porque ele é coercitivo. Se fosse bom, você paga porque você quer. O fato de que alguém tem que pôr um fuzil na sua cara para você pagar revela que tem alguma coisa estranha na organização econômica dessa troca, ok? Não existe imposto nos outros. Não ache que só porque a gente vai fazer uma reforma, vai taxar mais aqui, vai taxar menos aqui, você vai melhorar, ou que só porque você vai pagar menos na alíquota, a sua vida vai melhorar. Não necessariamente. Pode ser até que piore, ok? Pode ser que você taxa alguma coisa que vai estourar a economia tanto que a sua qualidade de vida piora, ou que o que ela ia crescer antes 30% vai crescer agora só 2%. Então, pode ser que esse 2 que suba, você ache que, legal, mas eu tô melhorzinho aqui, mas se não tivesse feito, você estaria muito melhor ainda, só que você nunca vai ficar sabendo. Isso são coisas importantes das pessoas entenderem de economia, de como as coisas estão todas interligadas e como o governo é um destruidor de riqueza, não importa o que ele faça e não importa com bens e intenções que ele tenha. Toda vez que ele taxa alguém, todo mundo se ferra. Quanto? Não sei, não tem como calcular, não tem como você calcular assim. Quanto você acha que você se ferrou? De uma escala de 0 a 10, assim, quanto que, né? 10 é a reeleição da Dilma, né? E 0 é, sei lá, quanto, sabe? Você não tem como calcular isso. Mas o fato é, todo mundo vai sair perdendo de um jeito ou de outro e a maior parte das pessoas não vai nem ficar sabendo. Que é por isso que você consegue continuar com essa história de vamos taxar os outros. E é por isso também que eu tô gravando esse vídeo pra você ficar informado que toda vez que o governo resolve gastar alguma coisa, vai entrar alguma coisa no teu, cara. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.